paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos aqueles que creem no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meu nome é Matheus Rosa e estou aqui para pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Yahweh, Jesus Cristo, Elohim, o único só Deus. E aqui estou. Você crê em Deus? Se você crê nas Escrituras, na Bíblia, amém. Então veja esse vídeo. Caso contrário, não perca tempo, não perca o teu precioso tempo. Ok? Louvado seja o Senhor. Bem, primeiramente, a todos que me conhecem, sabem que eu prego a justiça de Deus. E eu estou preocupado aqui em me aparecer. Não estou preocupado aqui em ser alguém importante. Minha preocupação é em glorificar o meu Pai e chamar os teus servos, os teus filhos, os teus eleitos, à santidade, para irem para o céu. Não importa se vai ser um, se vai ser dois, se vão ser 3, 10, quantos sejam. Estou aqui para chamá-los à santidade. E por isso eu prego a verdade, que não se vê mais nos templos de pedra. Só prego mentiras atrás de mentiras. E eu enfatizarei aqui como é o sentimento do Senhor. Quem é Deus? Por intermédio dos teus profetas eu falarei a respeito de quem é o Senhor. Profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, ok? Porque nas igrejas pregam um Deus que não existe. Um Deus que ama todo mundo sem condição, incondicionalmente. Você pode viver pecando, você pode viver na luxúria, no adultério, na fornicação, sexo sem casamento, sem uma união, casar 2, 3, 4 vezes, sendo que o casamento é uma vez só, como o Senhor Jesus diz. E se casar pela segunda vez, comete adultério. Então, eles pregam um Deus que não é o Deus da Bíblia, não é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu, a terra e o inferno. O céu para os bons, o inferno para aqueles que praticam o mal, que buscam a maldade, por conseguinte são maus. Então é isso. Todo mundo morre e vai para o céu, mas só que não é isso. E eu vou mostrar para vocês que não é, de acordo com as Escrituras. Bem, vamos começar aqui, ó, com Isaías 5:11. Se você olhar no capítulo 5 de Isaías, versículo 11, Deus fala que as pessoas se entregam à bebida, acordam cedo, se entregam ao álcool, à bebida forte, à luxúria, à depravação e vão até a noite. E estão preocupados em satisfazer as vossas carnes e não satisfazer a Deus, a luxúria, certo? Eles chamam, e mais adiante, no versículo 20, Deus fala: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, e vice-versa. E vice-versa. As pessoas hoje elas chamam o bem de mal e o mal de bem. Né? É normal hoje uma mulher sair com um shortinho na rua, mostrando o seu corpo, suas nádegas aí, para todos que passam na rua. E ela simplesmente fala assim: o problema não é meu, o problema é de quem olha. Não, tudo bem, tá cheio de pessoas endemoniadas aí, viciadas em pornografia, que estupram as mulheres, mas a culpa é só do endemoniado ali? E a mulher ali que tá com fio dental mostrando a bunda, as nádegas para todo mundo ali na rua ali, né? Será que ela também não está endemoniada? Será mesmo? Né? Esse corpo aqui é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso templo é corpo do Espírito Santo? Nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, se não habita o Espírito Santo, habitam demônios. Mais adiante, vamos lá, porque eu vou falar inúmeras passagens aqui, eu até anotei.
Isaías 7 fala, a virgem dará luz, né? Falando de Jesus, vindo à carne. Isaías 9, versículo 6, o seu nome será Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, falando do próprio Deus, ó, Deus forte que se fez homem. Maria deu à luz um homem, um filho, e foi concebido pelo próprio poder de Deus, porque é o próprio Deus, o Espírito de Deus veio no ventre de Maria e fez ela conceber o próprio Deus em carne. O próprio Deus que veio, se fez homem aqui na terra, foi crucificado e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Venceu a morte, ele tem o domínio sobre a morte e sobre a vida. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Deus desceu na terra e as pessoas crucificaram, né? Bem, em Isaías 24, versículo 5, fala que os homens mudaram a lei do Senhor, né? Eles provocaram o Senhor a ira, mudaram os seus estatutos. É o que fazem hoje. Você fala para a pessoa, não pode casar mais de uma vez. Não. Quem falou? Deus quer que eu seja feliz. Estão mudando a lei do Senhor. Você tem que amar os homossexuais do jeito que eles são. Mentira. Deus criou macho e fêmea. Estão mudando a lei do Senhor, né? Você tem que aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. Mentira. De forma alguma. Aquela pessoa tem que nascer de novo, conforme João, capítulo 3, versículo 3. Ninguém adentrará o reino dos céus se não nascer de novo, sendo uma nova criatura. Então eles mudaram a lei do Senhor. Por quê? Fizeram novas leis conforme os seus próprios corações. As leis humanas hoje aceitam divórcio, né, casamento pela segunda, terceira, quantas vezes quiser. O homem pode casar. Conforme a lei humana, o homem pode casar, né? O divórcio é algo legal, autorizado pelos homens e natural hoje, nos dias de hoje. Mas para Deus é? Não. Você fez uma aliança com o Senhor. Você fez uma aliança com Ele. Quando você se casa com uma mulher, a mulher se casa com um homem, ela faz uma aliança com Deus acima de tudo. Assim como ela jura que vai amar a Deus acima de todas as coisas e faz uma aliança com Deus, quando ela peca, ela não está traindo o homem, ou a mulher, ou o seu pai, sua mãe, seu filho, quem é que seja. Ela está traindo a Deus, porque fez uma aliança com o Senhor. Por isso que Jesus é o marido, é o esposo. Deus é o esposo. E os santos representam a igreja é a noiva, a esposa. E eles fizeram uma aliança. Então quem peca está traindo a Deus, né? Está traindo a Deus. E Deus, ele oferece misericórdia, mas até certo ponto, porque Deus não é bobo, Deus não é homem, Deus é santo, Deus é justo. Deus sabe o que a pessoa vai querer, o que ela está passando na mente dela, o que ela vai escolher no futuro. Deus vê todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente, está presente em todos os lugares, onipotente, criou tudo. Então, as pessoas escolhem, e escolhem conforme os seus próprios anseios. E elas escolhem mal. Elas escolhem trair a Deus. E Deus oferece misericórdia até certo ponto, porque chegou a certo ponto, a pessoa se arrepende, mas peca. Se arrepende, mas peca. Arrepende, peca. Fica no pecado até morrer. Vai pro inferno. O salário do pecado é a morte. Que morte é essa? O inferno. Enquanto que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, versículo 23. Vamos lá, adiante. Isaías 30 fala que o Senhor é um fogo devorador. Quem é capaz de permanecer de pé diante do fogo devorador? Isaías 33. Eu quero até ler isso aqui, ó. Isaías 33. Vamos lá. Ó, Isaías 33, versículo 14, diz o seguinte: os pecadores em Sião estão com medo, pavor tem surpreendido os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? O que anda em justiça e fala retamente, o que despreza o ganho de opressões, o que sacode suas mãos de segurar subornos, que tampa seus ouvidos de ouvir de sangue e fecha seus olhos de ver o mal. Ele habitará no alto. Seu lugar
de defesa serão as fortificações das rochas. Pão será dado a ele, suas águas estarão seguras. Teus olhos verão o rei em sua beleza. Eles observarão a terra que está muito distante. Aleluia. Amém. Quem vai habitar no santo santuário do Senhor, no mais altos céus? Os puros de coração, os que fogem do pecado e da malícia. Infelizmente nós vemos hoje uma explosão da malícia, explosão da luxúria, a ponto de indivíduos fazerem tatuagens no caneco, né, no orifício anal, que é uma coisa absurda, coisa ridícula. Esse corpo é Deus, nós vamos prestar contas. Não é para fazer tatuagem, não é para se prostituir, fornicar, se masturbar, deteriorar o corpo de Cristo, é para cuidar dele, mantê-lo saudável, sadio, com decência, certo? Só que hoje a gente não vê isso, as pessoas se drogam, as pessoas bebem, as pessoas fumam, as pessoas se prostituem e fazem sexo bestial, sexo oral, sexo anal, sendo que o órgão reprodutor é com órgão reprodutor, é pênis e vagina, não é pênis no ânus, pênis na boca, pênis na orelha, pênis na cabeça, pênis na onde, sei lá onde. Isso é bestial, isso é coisa de... nem animal faz isso. Até o animal hoje tem mais discernimento em relação à relação sexual do que o homem. O homem hoje enfia lá, né, uma cenoura no orifício. O homem vai enfia o órgão no órgão excretor do próximo. Vai, faz o que não deve. Então, assim, a mulher e o homem é para ser santos, são para ser santos. O leito conjugal tem que ser sem mácula, como 1 Pedro diz, o leito conjugal seja sem mácula, 1 Pedro 3. Hoje o leito conjugal está manchado, está bestial. O animal não faz essas coisas, e o homem faz. Sendo que o homem tem discernimento, tem sabedoria, é a imagem e semelhança de Deus e faz coisas bestiais pior que o animal. O animal protege melhor o filho que o homem. O homem hoje, o ser humano, faz filho e joga no lixo. Faz filho e quer abortar. Na hora de fazer sexo é bom, mas na hora de cuidar não quer. Então o mundo está assim hoje, de mal a pior. Mas os pecadores tremerão diante do Senhor. Bem, continuando. De acordo agora com Isaías 45, versículo 7. Vamos ler aqui. Isaías 45, versículo 7. Olha o que diz aqui, meus amigos. Pastor aí, ó, que estuda 80 anos de teologia, aí, padre, quem é que seja, não vê nada no mundo espiritual. Eu estudei não sei na onde, eu estudei lá na Faculdade Católica de Roma, que não sei o quê. Eu fiz pós-doutorado em teologia lá não sei na onde, Israel. Cara, vocês não vêem nada, vocês não veem nada no mundo espiritual, vocês se baseiam em doutrinas de homens. Deus que revela, e Ele revela aos humildes. Ele se revela àqueles que estão dispostos a morrer pelo Evangelho, e não ficar simplesmente debaixo do ar-condicionado, tomando suco, às vezes tomando cerveja, se embriagando, quando ninguém está vendo, saindo com a amante. Não estendendo a mão para o seu próximo, para o menos favorecido, para aquele que passa fome. Não se sacrificar por Jesus. Então aqui fala assim, Isaías 45, versículo 7, eu formo a luz e crio escuridão, eu faço paz e crio o mal. E o Senhor faço todas essas coisas. Eu te pergunto, quem criou o mal? Responda para mim aí. Responde para mim aí, quem criou o mal? Vamos ver quem sabe, quem criou o mal aí. Muitos pastores falam assim, não, Deus não criou o mal.
O mal é a ausência de Deus. Eles ficam enrolando, né? O mal é a ausência de Deus. As trevas é a ausência de luz. Cara, fica quieto. Quem criou o mal, quem criou as trevas foi Deus também. Você entendeu? Deus é justo. Ele fala, eu criei o mal. Deus criou o bem e o mal. E ele vai retribuir cada um conforme a sua conduta. Como está escrito em Apocalipse 22. Versículo... Qual versículo? Versículo 7, se eu não me engano, ou 13. Fala, eu vou retribuir cada vez que logo veio, que cedo veio brevemente. E retribuirei cada um conforme a tua obra. E as pessoas ficam falando, não, Deus não criou o mal, Deus criou o mal sim. Quem criou Lúcifer? Lúcifer hoje pratica maldade. Lúcifer é mal. Lúcifer não criou o mal, ele não é Deus, ele não é criador. Ele escolheu fazer o mal, logo ele recebeu a maldade. Deus vai retribuir cada um conforme o seu procedimento. O bom para os bons, o mal para os maus. Muito pastor hoje fala que sexo oral, não fala de sexo anal. É normal. Isso é lascívio. Nem os animais fazem isso. Colocar o pênis onde não é para reproduzir. O órgão reprodutor. Coloca o órgão genital em outro lugar. Né? Deus criou o mal. E ele vai lançar as pessoas no inferno. Por quê? Porque ele é mau? Não, porque as pessoas escolhem o mal. Ele deu a liberdade para as pessoas escolherem o bem ou escolherem o mal. As pessoas estão escolhendo o mal. Você vai numa igreja, as pessoas ficam assim. Senhor, obrigado, Senhor. Eu não mereço seu amor. Sendo que sai da igreja, tá lá, tomando cachaça, escutando pagode, funk, sertanejo, quer que seja, rock, fica lá fumando baseado, fumando cigarro, né? Faz sexo fora de casamento e depois vai pra igreja e faz assim, ó. Senhor, tu és bom demais, Senhor. Isso é hipocrisia. O povo de Israel fazia isso, né? Ia lá, adorava Beuzebu, Astarote, adorava demônios, adorava falsos deuses, né? Deus fala aqui, cada um olhava aqui para a mulher do seu próximo, relinchava como um garanhão para a mulher do seu próximo. Os seus pastores praticavam adultério. Não só com Deus, né? Além de trair Deus com outros deuses, traíam suas mulheres com as outras mulheres, mulher do seu vizinho. É bíblico. E aí Deus fala, eu vou ficar aqui inerte? Eu não vou fazer nada? Não, chega. A minha mão já está estendida contra os perversos, contra essa nação rebelde. E vai morrer sua mulher, sua esposa, seu filho, sua avó, homens e mulheres, seus animais dos campos, os animais de estimação, vai tudo morrer. Deus vai dar a ordem, os anjos do Senhor, ele vai dar a ordem demônio também, vai passar a espada, vai morrer de enfermidade, vai causar guerra, vai atiçar o reino, né? Reino da Pérsia, na época, Babilônia, Egito, os assírios que ficavam ao redor da Babilônia, de Israel. Deus atiçava eles lá, mandava os anjos, os demônios, atiçava, aí surgiu uma guerra, morria todo mundo em Israel. Por quê? Porque desobedeciam. E aí hoje, a gente está vendo aqui uma desgraça. É só pecado para todo lado. E você acha que Deus vai ficar inerte? Não vai. Isso aqui é para cumprir profecia. Porque mais adiante em Daniel, depois nós vamos ver. Quando chegar no nível máximo da iniquidade, surgirá um rei sobre a terra. Esse rei é Lúcifer, o anticristo. E Deus está chegando. O nível máximo da iniquidade está só aumentando. O nível de pecado está aumentando, está subindo. Vai chegar um nível máximo, supremo de transgressão, que vai se revelar o príncipe da iniquidade, o filho da iniquidade, que é o diabo. Continuando aqui. Olha só. Olha. Isaías 59. Olha só o que Deus fala. Ó. Você lê? Ó. Isso aqui ele fala na igreja? Alguém aí já foi na igreja? Já foi, né? Já leu? Alguém já leu, já ouviu isso aqui dentro da igreja? Ó, olha isso aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo,
As vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá. Ele não ouvirá. Quando as pessoas dizem assim, assim diz o Senhor, isso é mentira. Jeremias vai falar aqui, eu já vou ler aqui Jeremias. Vocês têm adivinhações de vossos próprios corações, de vossas próprias mentes. Demônios falam na mente, eles falam, Deus está falando aqui. Ou a própria mente está falando, ai meu coraçãozinho, haverá paz. Sendo que Israel inteiro está pecando, o mundo inteiro está pecando, essa Babilônia aqui nessa orgia, nessa pornografia. E os profetazinhos aí, mentirosos do diabo, profetas de Baal, dentro das igrejas aí, profetizando bênção, prosperidade, porque o Senhor abrirá a porta e ninguém mais fechará. E o Senhor vai trazer a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. E é só isso que pregam. Aqui está falando, ó, Deus não vai ouvir o pecador. João 9,31. Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que faz a sua vontade, pratica a tua palavra. Esse sim, o Senhor escuta. Porque vossas mãos estão manchadas com sangue, e vossos dedos com iniquidade. Vossos lábios têm falado mentiras, vossa língua tem murmurado perversidades. Ninguém pleiteia por justiça, nem qualquer súplica por verdade. Eles confiam em presunção e falam mentiras. Eles concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Só pregam mentira dentro da igreja. Só pregam mentira. Né? Por isso eu falo para ti, como está escrito em Isaías 65, versículo 17, que Deus fará um novo reino. Já fez, né? O reino dele. No céu, os santos hão de adentrar os portões celestiais para habitar na glória de Deus. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Hebreus 12, versículo 14. Então, a nossa terra não é aqui. Aqui é bonito, aqui é muito lindo, aqui foi Deus que criou. Só que Deus ordenou aos homens, desde Adão e Eva, a viver em santidade, passou os teus mandamentos aos seus profetas para passar para o povo, mas o povo se rebelou. E o mundo está acabando, meus irmãos. O mundo está chegando ao fim. Por quê? Porque eu não estou falando que vai acabar agora de uma vez, amanhã, não. As coisas estão sendo implementadas devagarzinho, a política vai mudar. Você vê os esquerdistas, né, as pautas esquerdistas ao redor do mundo sendo implantadas, os valores LGBT, valores anticristãos, valores diabólicos, né, de ideologia de gêneros, sendo implantados na sociedade e cada vez mais naturais, né? As pessoas se esquecendo de Deus. Então, vão aprovar novas leis ao decorrer dos anos. Não é agora, né, o esquerdo entrou no poder, já vai acabar tudo. Não. Vai mudar as leis, vai demorar uns anos. É um progresso, é de levezinho, ninguém vai perceber. Tá todo mundo preocupado com futebol, com novela, com sexo, com pornografia, com festa, preocupado em satisfazer as suas próprias vontades. E o diabo devagar aqui, ó, seus demônios, devagarzinho usando suas marionetes, seus políticos, seus empresários, seus agentes, né, para se infiltrarem no meio da população. Eles estão agindo. Bem, nossa casa é no céu, nós queremos morar no céu. Não queira morar no inferno, como diz em Isaías 66, né? Versículo, vamos ver aqui. Isaías 66, versículo 24. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que têm transgredido contra mim, porque o verme deles não morrerá, e nem o fogo que os queima será apagado, e eles serão uma repugnância para toda a carne. Está falando do inferno. Os vermes não morrem, o fogo não se apaga, as pessoas são torturadas no inferno, cortadas, dilaceradas pelos anjos caídos. O fogo nunca se acaba, porque o fogo veio de Lúcifer, né? O diabo caiu, querubim do fogo, arcanjo, né? Depois se transformou num arcanjo, autoridade, o anjo perfeito do Senhor. E o fogo sai dentro de Lúcifer. E os demônios andam no inferno, né? Como se fosse a habitação deles, até o dia do juízo. Que dia do juízo é esse? Quando será inaugurado o lago de fogo, onde as almas no inferno serão lançadas no lago de fogo e os demônios também. E no lago de fogo, os demônios vão sofrer, não vão mais torturar as almas.
vão sofrer junto com as almas. O mundo espiritual é eterno, não vai acabar. Essa terra acaba. Então, busquem a Jesus, leiam a Bíblia. Isso é a coisa mais importante da tua vida. Não é a sua vida mais importante do que Deus. Deus é a própria vida. Se você não buscar os mandamentos do Senhor, buscar entender as suas profecias, ler a Bíblia, orar, você nunca vai entender o mundo espiritual e você vai se esquecer do Senhor. E quando você morrer vai ser sofrimento, choro, angústia, dor. E as pessoas estão preocupadas somente com isso, com status, com fama, com poder, com dinheiro. E o final vai ser triste. Jeremias aqui, ó. Vamos ler Jeremias. Jeremias 10, capítulo 10, versículo 10. Vamos ver o que fala, ó. Porém o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e um Rei eterno. Ao seu furor a terra irá tremer, e as nações não serão capazes de aguentar a sua indignação. Deste modo lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra, até eles irão desaparecer da terra, e debaixo destes céus. Ele faz a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo pela tua sabedoria, e estendeu os céus pelo seu discernimento. Quando ele pronuncia sua voz, há uma grande quantidade de águas nos céus. E ele faz os vapores subirem desde os confins da terra, ele faz relâmpagos com chuva e faz o vento sair dos teus tesouros. Então, Deus criou todas as coisas, certo? E quem é capaz de resistir à ira de Deus? Ninguém. Ninguém. Deus é todo poderoso. É impossível ficar diante de Deus. A terra treme. E um pouquinho antes, em Jeremias 7,18, fala do povo de Israel que ofereciam bolos, sacrifícios, né, ofereciam adoração, louvores à rainha do céu, que era Astarote, né? Um demônio, um príncipe do inferno que eles adoravam. Rainha do céu. Há alguma semelhança aí? O que os católicos fazem? Chamam Maria de Rainha do céu. Não estou falando que Maria é um demônio. Maria foi amada por Deus. Ela morreu e foi para o céu. Tá? Ela morreu e foi para o céu. Deus amou ela muito. Para ela conceber o próprio Criador. Meu Deus, a mulher mais importante da face dessa terra. Só que os demônios são espertos. Eles pegam e distorcem o evangelho. Eles pegam e começam a fazer os cristãos cultuarem Maria ao invés de Jesus. O católico não consegue discernir isso. Que Jesus é o Criador, eles oração só para Jesus. Não, eles falam lá, você tem que orar para Maria porque ela intercede por nós. Mentira. Mentira, conforme as escrituras, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, faço o único intermediador entre Deus e os homens, que é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo que se fez homem. Então, somente Deus intermedia nossas orações. Toda adoração é para Deus. Isaías 42, versículo 8 fala, a minha adoração, minha glória, não cederia a outrem. E nem meu louvor às imagens de escultura. Porque quando você coloca seu louvor para uma imagem de escultura, para Maria, para quem é que seja, você está tirando a glória do Altíssimo e colocando numa criatura. A criatura morreu, é céu ou inferno, não lembra mais dessa terra aqui. No céu, por exemplo, ela não lembra, o inferno lembra. Né? Mas no céu ela não lembra por quê? Porque ela recebe um novo corpo glorificado. E o pecado não entra, coisa imunda não entra no céu. Como é que ela vai lembrar das coisas da terra que são imundas, cheias de pecado? Fornicação, mentiras, adultérios aqui, pornografia, vai para o céu com essa mentalidade aqui, vai levar pecado para o céu. Ela não lembra da terra. Ela acredita que nasceu no céu. E quem vai para o inferno lembra da terra, porque não recebe um corpo de glória. Vai com as lembranças aqui da carne, vai com a carne para o inferno. Puf! E aí lembra, né, das coisas terrenas e vai sofrer, vai ser cortada. Por quê? Porque os pecados dela são para ela lembrar, para justificar a ida dela para o inferno. Não fez nada por Jesus, ninguém faz mais nada por Jesus, os demônios são ligeiros. Eles colocam na cabeça das pessoas que Deus não existe, que Deus ama se existe, Deus ama todo mundo. Eles colocam que existem extraterrestres, colocam que existem outros deuses, e assim por diante. Os demônios são espertos, são anjos caídos. Vamos ver aqui. Em Jeremias, né, 14, mas em Jeremias 11 fala lá, amaldiçoado seja o rebelde, que não guarda os meus estatutos, né? Ou seja, aquele
pessoal que não guardava os mandamentos do Senhor era amaldiçoado. Né? E hoje Deus é a mesma coisa. Só que hoje ele está tendo muita misericórdia, porque as pessoas não estão morrendo mais. As pessoas, Deus está 8 bilhões de pessoas na Terra, Deus está permitindo chegar ao nível máximo de transgressão, o quê? Para alimentar o diabo, alimentar os demônios, e quando chegar ao nível máximo, pum, explodir tudo. Aí você vai ver destruição. Como diz lá em Mateus 24, haverá tempos dolorosos como nunca houve antes na face da terra. Mateus 24, a partir do versículo 21. Leia lá, né? Haverá tempos como nunca houve antes na face da terra. Jeremias 14:10, haverá fomes, guerras e pestes. O que fala em Mateus 24, versículo 7? Haverá fomes, pestes e terremotos. Ouvirão de guerras e rumores de guerras. É a mesma coisa aqui, né? Naqueles dias. Jeremias 14, versículo 14 aqui, ó. O que diz aí? Vamos ver, vamos ver. Será que fala de alguma coisa de hoje aqui? Jeremias 14. Ó, então disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, e nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles vos profetizam visão falsa, adivinhação, coisa que não existe, o engano do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado, contudo dizem, espada e fome não haverá nesta terra, pela espada e fome serão profetas consumidos. As pessoas hoje só pregam bênção. Ah, o Senhor vai abrir a porta, as coisas vão melhorar, o Senhor vai te dar um emprego melhor, você vai ficar rico. É isso e aquilo. Deus não falou nada. Não falou nada. Não falou nada. Então, muita mentira. Muita mentira. O principal que é pregar santidade, arrependimento, justiça, né, retidão diante do Altíssimo, as mãos limpas, dar bons frutos, não pregam. Vamos ver outra passagem aqui, ó. Em Jeremias 15, versículo 6, olha o que Deus fala, hein? Olha o que Deus fala. Rapaz, isso aqui não é na igreja não, hein? Tu me abandonaste. Ó, pois quem terá piedade de ti, ó Jerusalém? Quem irá lamentar por ti? Quem se desviará para perguntar como tu estás? Tu me abandonaste, diz o Senhor. Tu retrocedestes. Portanto, eu estenderei a minha mão contra ti e destruirei. Eu estou cansado do arrependimento. Nossa. Eu estou cansado do arrependimento. Olha o que Deus fala. As pessoas, o que isso quer dizer? A pessoa vai, peca e se arrepende. Peca e se arrepende. Peca e fica até o final da vida. E o argumento dos ímpios é assim: eu não sou santo, só Deus é santo. Ah, não? Então você vai para o inferno. Porque a Bíblia fala, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16: sede santos, porque eu, o teu Deus, eu sou santo. Ser justo, ser reto, ser puro. Ninguém adentrará ao reino do céu se não for como uma criancinha, o Senhor Jesus disse. E continuando, a pessoa peca e fala assim: eu sou pecador mesmo, e o Senhor me perdoa. Quem disse? Você tem que se arrepender, lutar contra e deixar esse pecado de lado. Acabar, não voltar mais, deixar para trás. E nunca mais fazer. E se vier, lutar contra. Não é simplesmente peca e se, ai, eu me arrependo. Peca. Arrependimento mentiroso aqui, ó. Estou cansado de arrependimento. Hipocrisia, hipócritas. Hipócritas. Né? Então é isso que ai dos pastores que destroem o meu rebanho. Ai dos pastores que destroem as minhas ovelhas, o Senhor diz. Eu requerirei de tuas mãos o sangue dessas ovelhas. As pessoas destroem as ovelhas, não pregam arrependimento. Pregam o que as pessoas querem ouvir. Prega a verdade, independente se a pessoa, todo mundo vai sair da igreja, vai embora, mas magnifique o Senhor. Honre ao Senhor, não honre aos homens. Jesus disse dos fariseus, eles preferiram a honra dos homens do que a honra de Deus. Eles preferem ser louvados pelos homens. Diversos seguidores nas redes sociais, ter mais de R$1 milhão na conta bancária, do que louvar a Deus. Né? Tá aí a diferença. Vamos ver quando morrer, quando a alma sair do corpo. Em Jeremias 23:16, eles têm visões mentirosas. Só profetizam paz, só profetizam prosperidade. O Senhor vai nos dar isso, o Senhor vai nos dar aquilo. Mentira. E quando o profeta Jeremias pregava ao contrário, que Jerusalém seria destruída, passaria o fio da espada pela Babilônia, o povo queria matar ele. O povo prendeu numa masmorra. Prendeu ele na lama.
no calabouço, sofreu pela justiça, desejou a morte por sofrer, mas não renunciou à palavra de Deus. Hoje as pessoas não fazem nada, né? Olha isso. Vai ser tempos horríveis o futuro, horríveis. Deus, nossa, imagina a ira de Deus. Profetas adúlteros que olham para as mulheres do próximo, né? Mentiras, adultérios. Jeremias 29 fala isso, ó. Aqui, ó. Jeremias 29. Vamos ler Jeremias 29. Porque eles cometeram avareza em Israel, adultério com as esposas de seus próximos. Falaram palavras mentirosas em meu nome, as quais não ordenei, eu o sei, e sou uma testemunha, diz o Senhor. Né? Hoje em dia nem comete adultério, porque no caso, né, é só fornicação, sexo sem casamento. Os jovens hoje em dia é só sexo, sexo. Sexo, casa pra quê? Pra que eu vou casar? Né? Eu vou curtir a vida, fazer sexo. É só isso que o jovem pensa, é tudo pro inferno. Aí eu falo aqui, as pessoas não gostam, né? Não gostam, 99% das pessoas não gostam de ouvir o que eu tento falar, mas quem é puro de coração, quem tem justiça no coração, recebe a palavra com alegria. Porque eu recebo com alegria quando eu leio a Bíblia. Quando eu leio a palavra de Deus, eu fico alegre, né? Vamos ver. Qual mais? Jeremias 51, versículo 6, fala da grande Babilônia. Né? Fugir do meio da Babilônia, livrai cada homem a sua alma da Babilônia. Não sejais cortado dentro da sua iniquidade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará em retribuição uma recompensa. Babilônia tem sido uma taça de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. As nações beberam do seu vinho, por isso as nações estão bêbadas, enlouquecidas. E lá em Apocalipse fala a mesma coisa, né? Grande Babilônia, Apocalipse 17, sai dela, povo meu, sai dela, porque os comerciantes da terra, os reis, se embriagaram com o seu vinho. O que Babilônia quer dizer? Babilônia quer dizer o mundo. Né? As grandes potências, hoje é os Estados Unidos, Europa, eles embriagam o mundo com suas doutrinas nefastas aí, né? Doutrinárias. Eles lançam moda, as pessoas seguem, né? Prostituição, drogas, o meio artístico, idolatria por seres humanos, futebol, que seja. E na época não era diferente. Babilônia, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele construiu uma imagem gigantesca de 20 metros de altura, né, de ouro dele mesmo. Todo mundo ali tinha que se prostrar diante daquela imagem, senão era morto, jogado, era queimado, né? Queimado vivo, jogado na fornalha de fogo. Então olha a soberba, olha o nível. E hoje não é diferente, as pessoas elas se prostram, né, para coisas do mundo. Elas adoram o mundo, adoram o diabo, adoram os demônios, né? Futebol, né? É novela, é filme, é seriado, é orgia, é joguinho. Cadê a maturidade? Geração pérfida, geração maldita, vai ser destruída. É? Vamos ler agora, olha que interessante, Ezequiel 9. Muito interessante essa palavra de Ezequiel aqui. Ezequiel 9 aqui, versículo 4. Que fala da marca na testa dos eleitos. Deus deu a ordem para o anjo matar as pessoas lá que estavam no pecado. E, antes dele matar, o anjo ele ia marcar na testa os eleitos, os santos, para esses não serem destruídos. E é a mesma coisa em Apocalipse. Os condenados vão receber a marca, já tem a marca da besta. Eles acham que vai tatuar a testa, tatuar a mão. É espiritual, meu amigo. É espiritual, vocês não veem muito espiritual. É muito espiritual, a Bíblia é espiritual. E as pessoas estão marcadas, seladas para ir para o inferno, e os outros estão selados para ir para o céu. Esse é o selo. Aqui em Ezequiel já fala. Olha o que Ezequiel fala. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto que fica em direção a norte, cada homem com uma arma de massacre em sua mão, e um homem entre eles estava vestido de linho.
com um tinteiro de escritor ao seu lado. Eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. A glória do Deus de Israel se elevou de acima do querubim, sobre o qual estava, até a soleira da casa. Ele clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E ele lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Então, Deus mandava marcar os santos para não serem mortos, para não serem eleitos no mundo espiritual. A marca no mundo espiritual, no espírito, não é a marca na carne, né? Tem uma marcona na testa, que não é, cara. É espiritual, né? Vamos lá. Então essa mesma marca tem também em Apocalipse. Em Apocalipse haverá também a marca da besta, né? A marca na testa em Apocalipse 7. Em Apocalipse 7 fala da marca dos eleitos também, 144 mil selados. E depois fala também um pouco mais adiante da marca que eles não conseguiram vender nem comprar, né, se não tiverem marca da besta. O que isso quer dizer? Se eles não participarem desse jogo político que vai ter na sociedade, conduzido pelo demônio, pelo diabo, porque o diabo ele nasceu, é o anticristo. Isso é espiritual. Lúcifer é um bebê, 2 anos de idade aí, vai fazer 2 anos. E ele vai governar o mundo daqui a alguns anos, né? Vai acontecer muita coisa na Terra. E quem não participar do mundo, não seguir as regras, ter essa marca, seguir, né, a alienação que o povo segue, como um cardume, que vai tudo pro mesmo lado, não vai ter a marca da besta, mas não vai conseguir comprar no supermercado, não vai conseguir comer, não vai participar da sociedade. Hoje a sociedade, por exemplo, a pessoa precisa de uma conta no banco para receber dinheiro, caso contrário, fica difícil de ela receber dinheiro. Só que tem gente que não quer ter conta no banco. E hoje em dia tá praticamente, hoje pagam tudo por cartão, por conta bancária. Um dia não vai, eu acredito, não vai ter mais nota. E essas pessoas que não gostam de receber por conta bancária, vai receber como? Por quê? Tem que participar desse jogo político, desse jogo econômico, desse jogo do mundo. O mundo jaz no maligno, né? O príncipe deste mundo. Quem que é o Deus deste mundo? Como está 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. É o diabo, é Lúcifer, e seus demônios eles mandam no mundo. Tanto é que cada principado toma conta de uma nação, né? Por trás dos Estados Unidos tem um demônio, por trás da China tem outro, por trás lá da França tem outro, da Rússia tem outro, no Brasil tem outro. São demônios. E isso eu provo para você em Daniel. Em Daniel aqui fala, ó, Daniel 7, o reino de principados, né? Os principados comandam a nação. Vou ler aqui, ó, Daniel 10, para você ver. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Daniel 10, versículo 11. Fala o seguinte. Cadê? Versículo 11 não, versículo 20. Quando o arcanjo do Senhor, acredito que é o arcanjo Uriel, aqui não fala. Então ele disse a ele: sabes por que eu vim a ti? E agora retornarei para lutar contra o príncipe da Pérsia. Por quê? Tinha um principado, um demônio por trás do reino da Pérsia. E quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. Ou seja, quando o príncipe da Pérsia for derrotado, vai vir outro demônio, principado de outro país da Grécia. Por quê? Porque existe aqui nas profecias, a estátua aqui do rei, o sonho, né, de Daniel, de Nabucodonosor. Ele sonhou com uma estátua em Daniel 2, versículo 31. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E um sonho de uma estátua, cabeça de ouro, o dorso de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, e os pés de ferro e os dedos de barro. A cabeça de ouro representa o reino da Babilônia, Nabucodonosor. O dorso representa a Pérsia, prata. A bronze aqui das pernas aqui, e o ventre
representa a Grécia e Roma. E o ferro é quando Roma é quebrada e dividida em várias nações, os germânicos, os francos, os hispânicos, né, que deu origem à Europa. E aí é o ferro. O ferro vem até os dias de hoje, que hoje tudo é de ferro. É avião, é carro, casa, né? Nabucodonosor tudo era de ouro, moeda de ouro, as armas de ouro. A Pérsia era tudo de prata, tudo de prata. A moeda de troca era de prata, as armas, armaduras. E em Roma também era tudo de bronze, na Grécia tudo de bronze. Né? Muitas estátuas feitas de bronze. Hoje é de ferro. E está chegando ferro com barro. O barro é os dedos, está chegando no final da estátua, no fim da humanidade. Porque a Bíblia fala que uma rocha vai vir acertar o pé dessa estátua de barro, que representa essa rocha, representa Jesus. Eu sou a rocha, eu sou a pedra angular que os arquitetos rejeitaram. Os judeus que arquitetaram, né, receberam a palavra do Senhor, arquitetaram a Torá, a Bíblia, começaram o Velho Testamento. Eles rejeitaram, os arquitetos rejeitaram a pedra angular, rejeitaram o próprio Deus. E aí Deus vem e puf, despedaça, acabou a humanidade, acabou o mundo. É isso que está falando aqui. Né? Depois leia Daniel 2:31. Então por trás desses reinados, no reino da Babilônia tinha um príncipe do inferno, por trás da Pérsia tinha outro príncipe do inferno, por trás da Grécia e Roma, né, Itália lá na época, tinha um principado, um demônio forte, um demônio cabeça, que comandava esse país. Então, em Daniel 8:23 fala, quando os pecados chegaram ao nível máximo, o diabo vai aparecer, o filho da iniquidade revelar-se-á. Os principados comandam as nações, é só você ler. Aqui, ó, Daniel 10:11 também fala aqui o seguinte. O príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Ou seja, o anjo falando isso para Daniel. O reino da Pérsia, o demônio da Pérsia estava impedindo o arcanjo chegar a Daniel, mandando trazer a mensagem. Aí o arcanjo Miguel veio e arrebentou com o principado do inferno, e a mensagem chegou para Daniel, a profecia. Senão não iria chegar, porque o demônio estava travando. Existem guerras no mundo espiritual, não é simplesmente assim, Deus é todo poderoso, estala o dedo, cai, morreu todos os demônios. Mentira. Deus deixa os demônios e os anjos lutarem. O Beuzebu, Astarote, eles têm poder até hoje, não é porque eles caíram do céu que eles perderam seu poder, não, eles têm poder, assim como os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, né, Fanuel, tem poder também. Mas só que os demônios também têm poder. Asmodeus são demônios fortes. Há guerra no mundo espiritual. Então é isso. Né? Eu acredito que eu quis dizer, que eu quero dizer é isso. Certo? Quando você peca, eu acredito que você não está simplesmente não cumprindo com o seu dever perante o teu Criador, mas você está o traindo. Se você foi batizado ou quer se batizar, né, ou se você tem um interesse de ir para o céu, um intuito de ir para o céu, mas está no pecado, não busca sair do pecado, não tem essa sede de sair do pecado, de buscar o Senhor, você é hipócrita. Né? E você está traindo ao Criador, você está traindo. Nós somos a igreja de Deus, nós somos a esposa do Senhor, o Senhor é nosso esposo, o Senhor vai vir buscar a esposa, a igreja do Senhor. E quando você trai a Deus, você peca, você está traindo a Deus, você está despertando a ira do Altíssimo. Né? Vamos fazer um paralelo, noticiário. O homem trai a esposa, a mulher trai a esposa, a mulher trai o marido. E o marido vai ficar irado, mata a mulher, espanca a mulher, faz isso e aquilo. Não estou justificando a ação dele, que é certa. Mas por que ele faz isso? Porque ele despertou a ira, ela despertou a ira do marido. Ah, mas o marido também traía ela, o marido também isso e aquilo. Ok, os dois estavam errados, mas no caso de Deus, Deus não vai te trair nunca. Deus é perfeito. Deus é santo. Deus é santo, Ele é santo, Ele é perfeito em todos os teus caminhos. Ou seja, quem erra é o ser humano. Deus não erra. Então não erre com o Criador, não desperte
a ira do Criador. E tudo que eu faço é para a honra e glória de Deus. Que Deus seja louvado para sempre. Honra e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.